Meus amigos e amigas, eu fui professor universitário durante 40 anos. Eu trabalhei em 6 universidades, 3 universidades públicas e 3 universidades particulares. E o que eu vi muitas vezes nessas universidades? Eu vi muitas vezes a igreja ser altamente criticada, onde muitas vezes professores que não gostam da igreja só falam para os seus alunos, né, dos erros cometidos pelos filhos da igreja, né? Só levantam polêmicas como, por exemplo, a questão da Inquisição, questão das cruzadas, questão de Galileu Galilei, questão de Joana d'Arc, etc. E nunca colocavam as coisas maravilhosas que a igreja fez, né? Não diziam para os alunos, por exemplo, que quando a civilização desabou com a queda do Império Romano, em 476, a única instituição que ficou de pé e que salvou a civilização, né, salvou toda a cultura greco-romana, porque os monges da igreja nos mosteiros, especialmente os beneditinos, agostinianos, que copiavam os textos clássicos greco-romanos. Foi a igreja que cuidou de toda a cultura, todas as escolas, né? Em torno de cada catedral havia aí uma escola, um sanatório, depois surgiram as universidades pela mão da igreja a partir do ano 1000, a Universidade de Bolonha, na Itália, a Universidade de Montpellier, na França, a própria Sorbonne, fundada pela igreja, La Sapienza, na Itália, a Universidade de Valladolid, na Espanha, a Universidade de Coimbra, em Portugal, também, enfim, todas as universidades, Oxford, Cambridge, na Inglaterra, todas nasceram pela mão da igreja. Eram os colégios das catedrais ou colégios dos mosteiros que foram sendo transformados em universidades. Mas isso não é contado para os jovens, né? É algo assim, realmente, de má fé, né? Então eu escrevi um livro, né? Uma história que não é contada. O título já diz tudo. Não é contada essa história do lado maravilhoso da igreja, né? E aqui eu usei muito, né, um grande historiador de Harvard, Dr. Thomas Woods, que escreveu um livro maravilhoso, né, como a igreja construiu a civilização ocidental, como a igreja salvou a civilização ocidental. Usei também o maior historiador da igreja, Daniel Hupes, que era um leigo, né, francês, enfim, e que mostram para nós todas essas maravilhas que a igreja fez. Por exemplo, foi a igreja quem acabou com o infanticídio em Roma. Foi a igreja que acabou com a luta dos gladiadores, aquela coisa horrorosa. A igreja acabou com a escravidão em Roma, né? Surgiram depois os servos de Gleba, mas que era muito mais digno do que os escravos. A igreja foi a instituição que mais caridade fez em toda a história da humanidade, com os orfanatos, com as escolas, com os leprosários. Enfim, isso muitas vezes não é contado. Por isso, esse livro, para especialmente o jovem universitário, não ser enganado na universidade, é muito importante. Uma história que não é contada.